quais são as estereotipias? Nós temos estereotipias que são motoras e nós temos estereotipias que são vocais. Nós temos estereotipias muito visíveis, que envolvem mais motor, que são estereotipias amplas. Nós temos maneirismos, que são estereotipias sutis. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Estereotipia motora, que são estereotipias muito visíveis. As que todo mundo já conhece, tem o flapping, que é a criança que faz os movimentos de abanar do braço. Nós temos a estereotipia do pular, então aquela criança que fica eufórica e começa a pular. Nós temos a marcha digitígrada, que é andar na ponta dos pés. Nós temos a estereotipia que é o rocking, que é o balançar do tronco. Nós temos a estereotipia do rodar, então a criança ela começa a se rodar ou ela roda o objeto. E nós temos estereotipias vocálicas, que é a criança morder lábio, mandar beijo frequentemente, estalar a língua, pigarro, que também pode ser uma estereotipia vocal. Nós temos as estereotipias, vamos dizer assim, as ecolalias. Elas entram dentro de um tipo de estereotipia verbal, que é o repetir várias vezes a mesma coisa, em diferentes momentos, sem nenhum contexto. E nós temos os maneirismos. Quais são os maneirismos? Existem diferentes maneirismos, vários maneirismos, e um mais sutil que o outro. Então, eu vou mostrar alguns maneirismos que frequentemente a gente observa na clínica. Movimento da mão, então a gente vê esse movimento de cruzar dedo de uma forma muito sutil. Às vezes a criança começa a brincar e ela começa a fazer repetidamente esse movimento. Movimento de polegar com índice, que às vezes as crianças fazem. Ou esse movimento de mexer na cutícula ou alguma coisa do tipo, que é o de conta-moeda. Alguns outros maneirismos menores, com lábio, então lábio e língua, então a gente vê muito movimento de empurrar a língua, colocar a língua para fora, morder língua, também entra dentro dos maneirismos, estereotipias menores. No sexo feminino, às vezes a gente vê algumas estereotipias do tipo pegar na orelha várias vezes, ou de passar a mão no cabelo, fazer algum movimento do cabelo de forma repetidamente. Eu já vi um bem interessante que a criança ela puxa aqui, faz um ritual aqui, coloca atrás e volta a brincar. Então, assim, não é fazer esse movimento repetidamente sem nenhum sentido. É um movimento ritualístico. Então, assim, ela começa a brincar, alguma coisa desorganiza, ela põe a mão no cabelo e faz esse movimento aqui. Ou, às vezes, na menina, que eu acho legal estar trazendo isso na menina, porque são estereotipias que às vezes nós não conseguimos identificar como estereotipia porque ela camufla. Então, às vezes, olhar para o chão, olhar para o canto e fazer esse movimento de rodar o cabelo é algo muito comum na menina maior, A outra estereotipia muito comum no sexo feminino, a menina ela faz a pressão genitália, ela cruza as pernas e ela começa a fazer esse movimento de balançar sutil. Então, ele é considerado um comportamento estereotipado. Falei alguns aqui, eu acho que tem mais, provavelmente tenho mais alguns. Tem o de rodar objetos, a estereotipia de se rodar e rodar objetos. E existem outras estereotipias motoras que são mais complexas. Bater palma, fazer às vezes alguns movimentos assim, do encostar os dedos, ou assim, pode ser algum movimento, estalar dedo. Aí existe um que é muito frequente, que às vezes as pessoas ele range muitos dentes, mas é o bruxismo, que às vezes a criança ela fazer esse movimento de ranger dentes também é considerado uma estereotipia motora. Existem outros padrões de estereotipia e existe a estereotipia oculomotora, que às vezes ela é encaminhada para o oftalmologista
porque ela faz uma convergência. E assim, nossa, mas é uma fraqueza muscular? O que que acontece? Porque o tempo inteiro ele tá com um posicionamento ok, mas no momento de uma desorganização sensorial, ele faz uma convergência do olho. Piscar também pode ser um tipo de estereotipia. As estereotipias, elas não significam que o seu filho esteja dentro do transtorno do espectro. Mas, a partir do momento que você identifica uma estereotipia, é importante que seja feita uma avaliação pelo especialista para identificar o porquê o paciente vem apresentando esse comportamento de estereotipia motora, ou vocal, né, ou estereotipia verbal. Então é importante procurar atendimento, procurar ajuda com o neurologista infantil para que você possa conseguir ajudar o seu filho.